bilhões gastos de dinheiro público, que sumiram, porque os bilhões que foram gastos não justificam essa estrutura precária, que pega fogo, que cai teto, que transborda esgoto do bueiro, que entope privada. Cadê esse dinheiro? Ministério Público, vai atrás de bandido, pô! Vai atrás do Bolsonaro? Seu Boné, vamos trabalhar. Faça a sua obrigação. Vai investigar esses crimes e deixe o Bolsonaro em paz, deixe o povo escolher quem ele quer para ser o próximo presidente da República. O povo se revoltou por causa do modus operandi desta organização que estava no Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022, censurando o Bolsonaro, proibindo ele de falar das vinculações de Lula com governos ditadores, com terroristas, nos proibindo de falar em campanha das roubalheiras do PT, que todos sabíamos que ia acontecer, tentamos alertar o povo, fomos censurados e elas estão acontecendo. É por isso que o povo se revolta, quando há uma tentativa de interferência no resultado das eleições. Não estou falando de máquina, nada disso, não preciso nem falar disso. A revolta do povo foi com isso, com esse modus operandi. E as pessoas denunciam os abusos de Alexandre de Moraes. E qual a consequência? Persegue quem fez a denúncia, não investiga o que foi denunciado. Olha o que fez com o Tagliaferro. Era ex-assessor de Alexandre de Moraes, denunciou a manipulação de sentença judicial dele próprio. Está tudo aí, de público. Não vai investigar as denúncias. O Alexandre está condenando um monte de gente à prisão que não merece para a cadeia. Eu nem condenei ninguém à prisão. Paralela, ele congelou minha conta bancária. A conta bancária dele não está congelada. Ele ainda, segundo dizem, né? Ainda tem uma conta aqui a Não vão investigar os crimes que estão sendo denunciados? Aí vocês vão... Já viu a loucura que ele está fazendo? Pronto para conversar na semana que vem. O senhor entende isso como um balde de água fria nas articulações que vocês vêm fazendo aí nos Estados Unidos? Negativo. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faça apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes eles acabam ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Uma pessoa espontânea, né, autêntica, que não pensa duas vezes antes de falar, porque é acompanhado da verdade. Então eu não fiquei nem um pouco surpreso. Eu acho que isso daí está dentro da estratégia do presidente Trump e mostra que sim, né, ele pretende estreitar essa relação para colher os frutos desse estresse previamente feito de maneira proposital. Mas você não acredita que isso pode acabar atrapalhando as negociações que vocês fizeram aí nos bastidores aqui para sanções no Brasil? De maneira nenhuma, né? Eu acho que vai ser muito difícil do Lula conseguir reverter, né, todo o material probatório, os relatórios e os briefings que recebeu o presidente Trump, expondo a relação, né, expondo a situação do Brasil e da perseguição implementada pelo judiciário. Eu estou, na verdade, ansioso por esse encontro. O que vai ter nessa reunião? Na sua manifestação aqui na rede social, você fala sobre a questão de mais sanções, olha, vamos esperar mais sanções e vamos garantir a anistia ampla, geral e restrita. Por que o senhor citou essa questão da anistia ligada a esse encontro do Lula e Donald Trump?
Vai ser muito difícil, nesse encontro, eles não falarem dessa questão da perseguição judicial, né? O Trump, inclusive, mandou os seus ministros, os seus secretários, fecharem as portas para qualquer autoridade brasileira que tentasse vir apenas conversar sobre o âmbito, sobre o aspecto comercial da coisa. Então estará sobre a mesa as questões políticas. E, invariavelmente, né, o presidente Trump ele vai ser brifado, ele vai certamente abordar esse assunto porque é do interesse dele. Ele puxou para debaixo da sua responsabilidade a questão brasileira quando colocou na sua rede social uma carta aberta ao presidente Lula, falando da perseguição a Bolsonaro, seus familiares e seus opositores. Emendou no segundo parágrafo falando das eleições e no terceiro ainda fala das Big Techs, protegendo empresas americanas. Vale ressaltar ainda, Neila, que se você for pegar o discurso do presidente Trump, ele fala da questão brasileira quase que simultaneamente, né? Ou melhor, ele fala logo após mencionar o Brasil, ele fala da questão judiciária, né, da questão da perseguição, das caças bruxas. Só faltou colocar ali o CPF e citar nominalmente Jair Bolsonaro. Mas esse é um dos pontos que toca muito o presidente Trump, porque ele sabe que amanhã, quando ele não for mais presidente, ele pode vir a sofrer esse mesmo tipo de perseguição. Então acaba sendo uma pauta que está unindo a direita. Como a esquerda ela é muito bem articulada internacionalmente e está correndo para os tribunais para derrotar a direita também está se unindo para ver qual estratégia adotar, porque o cargo de presidente ele tem um mandato fixo, né? Não vai durar para sempre. Ninguém quer acabar indo para a cadeia por conta de crimes que não cometeu. O nome do senhor está sendo mais falado nessa semana por alguns motivos. O primeiro, por conta aí do Procurador-Geral da República ter feito a denúncia contra o senhor e contra o Paulo Figueiredo. O segundo é a Comissão de Ética analisando o seu mandato ainda hoje. E o terceiro, também por conta da questão da liderança da minoria, que o Hugo Mota soltou hoje, então, a negativa, desaprovando o pedido do Sóstenes Cavalcante para que o senhor fique à frente da liderança da minoria. Eu vou falar sobre todos esses casos, mas só para a gente fechar tudo junto, se nada disso der certo e se houver uma condenação e uma inelegibilidade, a previsão é que o senhor continue nos Estados Unidos, mesmo que Donald Trump não esteja mais como presidente? Eu só consigo retornar ao Brasil se houver anistia. Fora isso, eu retorno para o Brasil para ir direto para a cadeia e eu não sou bandido. Eu não vou pagar o pato por uma perseguição política de insanos que querem se perpetuar no poder. E eu já demonstrei que eu estou disposto a ir às últimas consequências. Não estou preocupado com a eleição, não estou preocupado com o meu cargo, eu estou preocupado em libertar o Brasil e dar um caminho, sim, democrático, para que a verdadeira oposição a esse PT que aí está, né, possa realmente se manifestar, possa realmente concorrer nas eleições. Você vê, semana passada foram abertos, democraticamente, óbvio, 3 investigações contra mim. Né? Uma dentro da PF, por um PAD. Veja só, eu sou policial federal, mas ignoram que eu sou deputado federal, e se eu fizer críticas às instituições, eu respondo como se deputado federal em exercício fosse um verdadeiro devaneio. O Dino, né, quem poderia imaginar, né, mais isento e imparcial do que o ministro Flávio Dino, não pode haver. Né, desarquivando a CPI da Covid, tocada por Omar Aziz e Renan Calheiros, para falar que eu cometi desobediência durante a pandemia. E por último, foi o PAD, o Dino e a PF abrindo um outro inquérito por um outro motivo lá também, que eu já nem lembro mais o que é. Mas isso daí demonstra... foi junto com o deputado Gustavo Gayer, por críticas ao Banco do Brasil. Acusação de crime contra o sistema financeiro nacional. Vejam só, um deputado federal sendo acusado por crime de opinião. Só que nisso daqui, Neila, se você for analisar, quem está junto comigo nesses inquéritos? Gustavo Gayer, Bia Kicis, Flávio, Carlos Bolsonaro, eu, pessoas que estão sendo cotadas como favoritas para o Senado. Ou seja, como eu havia previsto, a esquerda, apoiada por Moraes e seus cúmplices, tentarão, via tribunais, derrotar qualquer possibilidade de construir uma maioria de direita para o Senado em 2026. Então é disso que a gente está falando quando a gente está falando de anistia. A anistia tem que ser, finalizando, Neila, ampla, geral e restrita, não é por um capricho meu, mas sim porque é necessário para que o país tenha um rumo democrático.
ela tem que começar em 2019 e versar sobre os fatos, para evitar que amanhã o Flávio Dino desarquive novamente algum ponto da pandemia e venha nos perseguir. Lembrando que uma condenação do STF já faz a pessoa condenada cair direto na lei da ficha limpa, ou seja, me tira do processo eleitoral. Eu, Gustavo Gayer, Bia Kicis, Flávio e Carlos. Então tem que ser uma anistia sobre os fatos para que a gente consiga, né, acabar com a perseguição, acabar com esses inquéritos. E aí a gente retome a normalidade do país. Mas aí a gente tem alguns empecilhos, entre eles o relator dessa proposta, que é Paulinho da Força, que já foi atrás aí, inclusive do Michel Temer e do Aécio para conversar sobre esse assunto, já disse que não vai ser anistia ampla, geral e restrita. Em segundo lugar, o segundo empecilho é Davi Alcolumbre e o terceiro empecilho é o Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com as contas aí do Sóstenes Cavalcante, hoje o PL ou a direita teria apenas 3 votos favoráveis à anistia dentro do STF. O que fazer neste momento que tem aí 3 grandes empecilhos contra a anistia ampla, geral e restrita? O que a direita vai fazer? For necessário. A gente vai guerrear, como diria o Churchill, né? Na terra, no mar, nas praias, em todos os locais. Eu ficaria surpresa se o Paulinho da Força viesse falando que faria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Aí sim eu ficaria desconfiado. Ele dizer que não vai fazer esse tipo de coisa, até dizendo que não se fará uma anistia, se fará uma dosimetria, isso daí é o que eu espero, né, de um deputado como o Paulinho da Força. Então, como há 6 meses atrás falavam para mim que era impossível pautar a anistia e hoje a gente tem até o requerimento de urgência aprovado,